calcule a área de aço das armaduras longitudinais do pilar P5 no segundo andar e detalhe as armaduras na seção transversal. O concreto utilizado é um concreto da classe C20, a classe de agressividade ambiental é 1 e o esforço normal nesse pilar, no segundo andar, é de 394 kN. O diâmetro máximo do agregado graúdo, o diâmetro máximo da brita é 16 mm. O pilar P5 está localizado nessa região central. Tá? E esses símbolos de níveis de piso, eles indicam qual é a distância de cada um dos pisos até o eixo de referência. Tá? Vamos supor aí que a direção X é a direção horizontal em planta e a direção Y é a direção vertical em planta. Então, assumindo isso, a dimensão do pilar na direção X, tá, de acordo com a ilustração da planta de forma, é 26 cm e a dimensão do pilar na direção Y é 18 cm. Bom, só ratificando, tá? O HX é 26, o HY é 18. E aí fazemos algumas verificações. Tá? Uma delas é a relação entre a maior e a menor dimensão. Esse valor ele não deve ultrapassar 5. Caso contrário, o pilar ele é classificado como pilar parede e as hipóteses de cálculo que serão utilizadas aqui, tá, para pilares comuns, elas não são mais válidas. As hipóteses para o dimensionamento de pilares parede é diferente das que serão mostradas aqui. A área da seção bruta de concreto ela não pode ser inferior a 360 cm². E a área da seção transversal do pilar em questão é superior. Tá? Ela não pode ser inferior a 360. E a nossa é superior, é 468, então está tudo ok. Quando a dimensão do pilar é inferior a 19 cm, a norma orienta que seja utilizado um coeficiente de majoração extra, tá? Chamado de γN, para levar em consideração a esbeltez elevada desses pilares, e a expressão sugerida pela norma é 1,95 menos 0,05 multiplicado pela menor dimensão da seção transversal, que no presente caso é 18 cm. Então, realizando esse cálculo aí, chega ao valor de 1,05. Qual vai ser o valor, tá, do esforço normal de cálculo nesse pilar? Vai ser o coeficiente de majoração adicional, 1,05, acabou de ser calculado, vezes o coeficiente de majoração, tá, para a combinação normal das ações, que é 1,4, vezes o esforço normal característico fornecido no enunciado do problema, 394, totalizando 579,18 kN. Esse pilar, conforme indicado lá na ilustração da planta de forma, é um pilar central. Tá? E o pilar central ele tem como característica básica de os momentos na direção X e Y ou serem zero ou serem muito pequenos na presença do momento fletor mínimo, tá? Um momento fletor mínimo de primeira ordem. Então, tá, também como não foi informado nenhum dos valores dos momentos fletores de topo e de base das direções X e Y, então a gente já supõe que são nulos. Então, qual vai ser o momento fletor que vai solicitar esse pilar? É o momento fletor mínimo de primeira ordem, cuja expressão, fornecida pela norma, está indicada aí. Tá? O esforço normal, que multiplica 1,5 mais 0,03 vezes a dimensão do pilar na direção em questão. Tá? E essa fórmula está com as forças em kN e as dimensões em centímetros. Então a unidade final é kN vezes centímetros. Então resolvemos aí para a direção X. Tá? Atenção para utilizar o H, tá, da direção em questão. Então o HX é 26, então onde tinha H, coloca-se o 26. Temos o resultado. E fazemos também para a direção Y, tá? Só observando que o H agora é 18. Então finalmente nós temos quem é o maior momento fletor de primeira ordem de cálculo na direção X e na direção Y. E é óbvio, né? Como os momentos característicos iniciais eram nulos, então esse maior momento fletor de primeira ordem
vai ser o próprio momento mínimo em cada uma das direções. Temos aí uma ilustração, tá, do topo do pilar, mostrando o seu encontro com as vigas. Tá? Bom, só retificando as direções, tá? A direção X e a direção Y. Tá? A maior dimensão do pilar está orientada na direção X e a menor está orientada na direção Y. E só transcrevendo, né, trazendo as informações que foram mostradas lá na planta de forma. Então, o pilar tem dimensões em planta de 18 por 26 e todas as vigas, tá, que estão na direção X e na direção Y possuem uma altura de 30 centímetros. Agora, observando todo o vão em questão, que é o vão do segundo andar, nós temos essa ilustração aí, ó, mostrando o topo e a base do pilar. Então, nós trazemos aí as informações coletadas lá na planta de forma, tá? Que são as alturas, tá? Que eu tenho aí as distâncias entre os níveis. Bom, foi informado lá na planta de forma que a distância entre os níveis de piso de todos os pavimentos é de 300 centímetros. Tá? Então, nós vamos precisar aí da distância entre os eixos dos elementos que fazem a contenção no topo e na base do pilar, nas direções X e Y, que é simplesmente o L, perdão. Então temos o L da direção X e o L da direção Y, que nesse caso, tá, nesse exemplo, vale 300 centímetros. Por quê? Porque é a distância do meio da viga de cima até o meio da viga de baixo. Como a viga de cima e a viga de baixo, para as duas direções, possuem a mesma altura, então esse valor é exatamente igual ao pé esquerdo. Tá? Só lembrando que o pé esquerdo é a distância entre o piso de cima e o piso de baixo. Nesse caso, coincide com a distância da face superior da viga de cima até a face superior da viga de baixo. Precisamos também do L0, que é como se fosse um vão livre, que é a distância entre as faces internas dos elementos que fazem a contenção lateral do pilar no topo e na base. Tá? Então, tanto para a direção X como para a direção Y, vale 270. Tá? Por que são iguais? Porque a altura das vigas na direção X é igual à altura das vigas na direção Y. E esse valor é simplesmente o pé esquerdo menos a altura da viga de cima. Por que precisamos desses vãos? Porque é necessário calcular o vão teórico do pilar, que a norma chama de comprimento equivalente. Tá? E a sua expressão é exatamente essa. É o menor valor entre o L e o L0 mais H. E é óbvio, fazemos esse cálculo para as direções X e Y. Então só é substituir no lugar do L, o Lx, se no caso você quiser calcular quem é o LE na direção X. No L0 eu coloco o L0x e no H eu coloco o Hx. Para Y o raciocínio é análogo. Então, finalmente, podemos calcular quem são esses comprimentos equivalentes, tá? Que vai ser o menor valor entre L0 mais H e L, tá? A expressão que foi mostrada agora há pouco. Resolvendo esse cálculo, eu vejo que o menor valor é 296 centímetros. E aí, finalmente, é possível calcular quem é a esbeltez na direção X. Tá? Só relembrando o conceito de esbeltez, é o comprimento do elemento, nesse caso o comprimento equivalente, dividido pelo raio de giração. E o raio de giração vale a raiz da relação entre a inércia, momento de inércia, e a área da seção bruta. Bom, para uma seção retangular, a expressão resume-se simplesmente a LE, que multiplica a raiz de 12, dividido pelo H, nesse caso Hx. Então, resolvendo esse cálculo aí, chegamos a um valor de esbeltez de 39,44. Bom, precisamos também desse parâmetro, que é o chamado alfa-B. Esse alfa-B serve para selecionar uma seção intermediária, uma seção transversal que fica entre o topo e a base. Bom, no caso de o momento fletor, tanto da base quanto do topo, serem ao mesmo tempo inferiores ao momento mínimo, tá? O momento mínimo de primeira ordem, o alfa-B vale diretamente 1. Tá? Por quê? Porque nesses casos, o diagrama de momentos fletores ao longo do vão do pilar é um diagrama constante que vale M1 de mínimo, vale o momento mínimo de primeira ordem. Então, para você sair do topo da base, você vai fazer isso multiplicando o maior momento fletor por 1. Por quê?
Porque o momento fletor ele é constante ao longo do vão. Então, o alfa-B vale automaticamente 1. A excentricidade máxima de primeira ordem é a relação entre o maior momento fletor de cálculo, tá, e o esforço normal de cálculo. O maior momento fletor de cálculo aqui é o próprio momento mínimo. Então, resolvemos esse cálculo aí e chegamos ao valor de 2,28. E, finalmente, podemos calcular quem é a esbeltez limite, que a norma chama de lambda 1. E fazemos isso para a direção x. Sua expressão é 25 mais 12,5, que multiplica a excentricidade máxima de primeira ordem dividido pela dimensão do pilar, na direção em questão. Tudo isso dividido pelo alfa-B. Então, fazendo esse cálculo aí, chegamos ao valor de 26,1. Porém, a norma também estabelece que o valor mínimo para a esbeltez limite é de 35. Então, nós assumimos que o lambda 1 na direção x é 35, porque o valor calculado foi inferior a 35. E aí, finalmente, nós podemos comparar a esbeltez do pilar na direção x com a esbeltez limite. Percebemos que a esbeltez do pilar, 39,44, é maior que a esbeltez limite, 26,1. E nessas condições, nessa situação, nós somos obrigados a considerar os efeitos locais de segunda ordem na direção x. Agora, finalmente, podemos passar para a análise na direção y. Tá? Então, calculamos primeiro qual é o comprimento equivalente do pilar na direção y, L0 mais H e L. Escolhemos o maior desses dois valores. E no presente caso foi 268 centímetros. Agora, da mesma forma, calculamos quem é a esbeltez do pilar na direção y. Então, atenção para o comprimento equivalente e para a dimensão do pilar na direção y, que são diferentes em relação à direção x. Então, a esbeltez do pilar na direção y foi 55,43. Bom, também na direção y, os momentos tanto de topo como de base eram nulos, eram zero, ou seja, eram inferiores ao momento mínimo de primeira ordem. E nessas condições, o alfa-B vale diretamente 1, não precisa fazer cálculo nenhum. Finalmente, calculamos aí quem é a esbeltez máxima de primeira ordem. No caso da direção y, deu 2,04 centímetros. E aí calculamos quem é a esbeltez limite da direção y. Tá? Observem que a excentricidade máxima de primeira ordem e a dimensão do pilar são diferentes em relação à direção x. E nesse caso deu 26,42, que também é menor que 35. Então assumimos que a esbeltez limite da direção y vale 35. E aí percebemos também, assim como na direção x, que nós somos obrigados a considerar os efeitos locais de segunda ordem na direção y. Bom, então, se nós somos obrigados a considerar quem é o efeito de segunda ordem local, então, além de conhecer os momentos fletores no topo e na base, que no presente caso, tanto para a direção x como para a direção y, foi o M1D mínimo, o momento mínimo de primeira ordem. Por quê? Porque os momentos iniciais eram nulos. Então agora nós somos obrigados a descobrir qual é o valor do momento fletor numa seção intermediária, tá? Uma seção que fica aí entre o topo e a base. E nessa seção intermediária nós temos especial o quê? O fato de que o pilar pode deslocar numa direção transversal, tá? Quando ele deforma, quando ele trabalha. Então esse deslocamento na direção transversal faz com que surja um momento fletor adicional, chamado momento fletor de segunda ordem. E o momento total vai ser o momento de primeira ordem mais o momento de segunda ordem. Tá? Então a expressão que vai fornecer para a gente esse momento fletor total pode ser, por exemplo, a expressão obtida do método do pilar padrão com curvatura aproximada. Então perceba que essa expressão ela tem duas parcelas. A primeira refere-se ao momento fletor de primeira ordem e a segunda parcela refere-se ao momento fletor de segunda ordem. Tá? E esse 1 sobre R é exatamente o valor da curvatura aproximada. Tá? Tem uma expressão para fazer esse cálculo. Dentro da expressão da curvatura aproximada aparece o esforço normal reduzido, cuja expressão recomendada pela norma é essa daí. Então substituímos os valores e calculamos quem é esse esforço normal reduzido. Então vamos para a direção x. Na direção x, tá?
a gente aplica a expressão da curvatura aproximada, tá? Que vai ser o menor valor entre essas duas expressões listadas aí. Então, simplesmente substituímos o valor do H e do esforço normal reduzido, o Ni 0, e vemos que o menor dos dois valores é o da sentença de cima, 1,408 vezes 10 a menos 4 centímetros a menos 1. Então essa aí é a curvatura aproximada da seção intermediária na direção x. E aí substituímos na expressão do momento fletor total, mostrado logo no começo, logo em cima. Então substituímos os valores e chegamos a um valor de momento fletor total na direção x de 2034,78 kNm. Então repetimos o mesmo procedimento para a direção x, tá? Apenas observando os valores que são diferentes. Nesse caso, o h. Tá? Então o h da direção y, conforme já havia sido falado, é 18 centímetros. Então substituímos os valores e vemos mais uma vez que o menor valor entre as duas sentenças é a da sentença de cima, 2,033 vezes 10 a menos 4 centímetros a menos 1. Então essa é a curvatura, tá? Aproximada na seção intermediária na direção y. E aí substituímos na expressão e calculamos quem é o momento fletor total, tá? Momento fletor de cálculo na direção y, 2158,21 kNm. Bom, agora é necessário escolher uma disposição e calcular quem é a taxa mecânica necessária para promover o equilíbrio dos esforços. Tá? Então, inicialmente foi escolhida essa disposição aí com 8 barras, dispostas exatamente nessas posições. Para obter o valor da taxa mecânica, você pode utilizar alguns ábacos, que são ferramentas gráficas, ou então uma tabela. Essa tabela é encontrada no livro do professor José Milton de Araújo, tá? Que é o curso de concreto armado, volume 3. Bom, para poder entrar nessa tabela nós precisamos de alguns parâmetros, tá? Um deles é o delta, e o valor do parâmetro delta depende do d'. E o d' é a distância do centro de gravidade, tá? De quaisquer das camadas de barras até a face mais próxima. Então simplesmente vai ser o cobrimento nominal mais o diâmetro do estribo mais metade do diâmetro da armadura longitudinal. Então aí é necessário fazer o quê? Calcular quem é o diâmetro do estribo. Tá? Esse diâmetro ele foi calculado de acordo com o item 18.4.3 da norma, tá? Que foi 5 milímetros. E a bitola da armadura longitudinal ela vai ter que ser arbitrada. Você precisa fazer um teste. E foi arbitrada aí a bitola de 12.5, que vira 1,25 centímetros. Então fazemos o cálculo aí do d' e chegamos ao valor de 3,63 centímetros. Bom, como o pilar é um pilar central, nós temos duas situações de cálculo. Nós analisamos a flexo compressão normal na direção x, tá? Com os valores do esforço normal e do momento fletor total na direção x. E a segunda situação de cálculo é a flexo compressão normal com o momento fletor total na direção y e o esforço normal. Então primeiro vamos aí para a situação 1 de cálculo. Calculamos quem é o delta. A definição do delta, tá, que é um parâmetro adimensional, é a relação entre o d' e o h, né, que é a dimensão do pilar na direção considerada. Deu 0,14. Calculamos agora quem é esse esforço normal reduzido, tá? Cuja fórmula é essa. Tá? Essa fórmula ela foi retirada das tabelas do livro do professor José Milton de Araújo. Então a expressão é essa, tá? E é um coeficiente adimensional. O seu valor deu 1,02. Agora calculamos quem é o μ, que é o momento fletor adimensional, também expressão retirada das tabelas do livro. Então substituímos os valores, todos já são conhecidos, e chegamos ao valor de 0,14. Então para o uso direto das tabelas do livro, nós aproximamos o delta para 0,15, o ni para 1 e o mi para 0,15. Então, obtemos um valor de taxa mecânica de 0,5 e esse valor foi obtido da tabela A1.11. Tá? E por que essa tabela? Porque é uma tabela que tem essa disposição mostrada aí acima
e porque o delta vale 0,14. Então, na hora que a gente vai selecionar a tabela, é preciso ter em mente que as tabelas foram confeccionadas considerando que o momento fletor ou a excentricidade equivalente ao momento fletor estão na direção vertical. Tá? E a gente sabe que a direção X é a direção horizontal em planta. Então, a gente vai buscar uma disposição exatamente assim. Tá? Por quê? Porque as tabelas foram construídas com a excentricidade ou o momento fletor na direção vertical. Só que a direção X é a direção horizontal. Então, é preciso girar a seção transversal antes de buscar a tabela correta. E finalmente substituímos aí na expressão do cálculo da área de aço, que foi obtida aí da definição da taxa mecânica, que é a relação entre a força no aço e a força no concreto. Então substitui aí quem é o valor da força no aço e a força no concreto em função da área e isola o valor da área de aço. E aí chegamos a uma área de aço de armadura longitudinal de 6,54 cm². Agora fazemos aí o cálculo para a situação 2, tá? Que é a flexo compressão normal, com momento fletor total na direção Y e o esforço normal. Calculamos o delta, deu 0,2. Calculamos o Ni, tá? Esse Ni não muda em relação ao Ni para a situação de cálculo 1, porque os parâmetros da fórmula são exatamente os mesmos. E aí calculamos quem é o Mi, o momento fletor adimensional da direção Y. Esse sim é diferente em relação à direção X, porque o momento é diferente e o H da direção Y também é diferente. E deu o valor de 0,21. E aí para poder usar as tabelas, tá? Usamos aí o 0,2 sem aproximar, o Ni igual a 1 e o Mi igual a 0,2. Então obtemos aí um valor de taxa mecânica de 0,63. E essa taxa mecânica foi obtida da tabela A1.4, que é a tabela cuja disposição é essa daí. Tá? Nessa tabela não é necessariamente 8 barras, tá? Mas simplesmente metade da área de aço na camada superior e a outra metade da área de aço na camada horizontal inferior. Tá? Então usamos a tabela que tem essa disposição, metade do aço em cima, metade do aço embaixo. E aí finalmente calculamos quem é a área de aço necessária para essa situação de cálculo, que deu 8,23 cm². E aí, qual é a das duas áreas de aço que a gente vai escolher? A gente escolhe a maior. Tá? A proposta dessa abordagem é a de escolher a maior área de aço, que foi 8,23 cm². Então, vai ser essa quantidade de aço que nós vamos tentar colocar dentro da seção transversal. Bom, foi calculada aí uma área de aço de armadura longitudinal e é necessário que essa área de aço ela não seja inferior à mínima. Tá? E essa área de aço mínima é recomendada pela norma. Tá? E a área de aço mínima é o maior dos valores dessas duas sentenças que estão aí. Tá? Nesse caso deu 2 cm². E a área de aço máxima? Né? A minha área de aço ela não pode ultrapassar 4% da área da seção bruta de concreto. Tá? E essa área de aço máxima é de 18,72 cm². Bom, a área de aço calculada está compreendida entre esses dois valores, então tudo bem, mantenho a área de aço que foi calculada agora há pouco, 8,23 cm². Bom, e como é que eu faço para transformar essa área de aço em um certo número de barras? Bom, você vai ter que escolher uma bitola, na verdade ela já foi escolhida, tá? Isso já foi feito no cálculo do D', que foi a bitola de 12,5. E o número de barras? Bom, o número de barras também já foi escolhido quando nós precisamos calcular a taxa mecânica. Então, foi escolhida uma disposição com 8 barras. Então, simplesmente a gente faz a conferência. Se a bitola que foi escolhida, ela é adequada. Bom, a gente apenas iguala a área de aço total a N vezes a área de aço de uma bitola de 12,5. Então, a gente calcula qual seria a bitola mínima necessária e deu 1,14 centímetros ou 11,4 milímetros. E tudo bem, porque a bitola que foi escolhida para fazer o detalhamento foi a bitola de 12,5, que é a bitola comercial ligeiramente superior ao valor mínimo necessário. Então, tá ok.
E qual é o valor da bitola mínima? De acordo com a norma, para pilares, a bitola mínima da armadura longitudinal é 10 milímetros. E a bitola máxima? A bitola máxima é a menor dimensão da seção transversal dividido por 8, que dá 22,5 milímetros. Então a bitola de 12,5, que foi a escolhida, está compreendida entre as bitolas mínima e máxima. Tá? Está entre 10 e 22,5 milímetros. Então, ok, tudo bem. Podemos manter a bitola que foi selecionada. E a bitola do estribo, que também já foi de alguma forma calculada dentro da fórmula do D', né? Ou para calcular o D'. A bitola do estribo, ela deve atender um valor mínimo, que é o maior valor entre 5 milímetros e a bitola da armadura longitudinal dividido por 4. Então, o maior desses dois valores é 5 milímetros. Então, vamos usar a bitola de 5, né? Só ratificando. E o espaçamento mínimo entre barras da armadura longitudinal. A norma orienta que a gente adote como espaçamento mínimo o maior desses três valores, 2 centímetros, o diâmetro ou o diâmetro equivalente do feixe, e 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado graúdo. Então, desses três valores, o valor que nós vamos adotar como espaçamento mínimo é 2 centímetros. Bom, e qual é o espaçamento máximo entre barras? Eu não posso ter uma área muito grande sem ter aço. Então, uma região muito grande sem ter aço. Então, o espaçamento máximo é o menor valor entre 2 vezes a menor dimensão da seção transversal e 40 centímetros. Tá? A menor dimensão da seção transversal é 18. Então, o menor valor entre 2 vezes 18 e 40 é 2 vezes 18, 36 centímetros. Então, o espaçamento entre barras ele deve estar compreendido entre 2 centímetros e 33 centímetros. Então está aí uma ilustração da seção transversal com algumas cotas, né, as dimensões da seção transversal, e tá de forma ilustrativa quem é o espaçamento entre as barras da direção X, na direção X, tá, na verdade, e o espaçamento entre barras na direção Y. Então a gente pode representar a dimensão da seção transversal através dessa expressão aí, genérica. Tá? Então quem é a dimensão do pilar em qualquer uma das duas direções? Se você observar para a figura, vai ver diretamente que vai ser 2 vezes o comprimento, mais 2 vezes o diâmetro da bitola do estribo, mais N vezes o número de barras, tá? Você vai ver qual é o número de barras na direção em questão. Então, nesse exemplo aí, você tem que o número de barras na direção X é 4 e o número de barras na direção Y é 2. E depois vai adicionar com n-1 vezes o espaçamento entre barras. Tá? Por que n-1? Por que n barras menos 1? Porque eu sempre tenho essa relação. Tá? Se eu tiver n barras em uma direção, eu vou ter n-1 espaçamentos internos entre essas barras. Então observe aí na direção X, por exemplo, que eu tenho 4 barras. Mas entre essas 4 barras eu tenho 3 espaçamentos. Tá? Na direção Y, tenho 2 barras. E entre essas 2 barras eu tenho um espaçamento entre barras. Então a gente pode finalmente isolar quem é o valor do E, tá? Para ver qual é o valor do E para o presente exemplo, para saber se esse E está compreendido entre os valores mínimo e máximo recomendados pela norma, que foi calculado agora há pouco. Então fazemos esse cálculo para a direção X. Tá? Se a gente resolver para a direção X, o H é 26, o comprimento nominal é 2,5, porque a classe de agressividade ambiental é 1. O diâmetro da bitola do estribo é 5 milímetros, que vira 0,5 centímetros. N é o número de barras, nesse caso na direção X, é 4. Tá? E a bitola é 12,5 milímetros, que vira 1,25 centímetros. E embaixo fica N-1. Tá? O valor desse cálculo aí dá 5 centímetros. E está tudo ok. Por quê? Porque a distância mínima entre barras é 2 e a máxima é 36. Então está dentro do limite estabelecido pela norma. Então posso manter essa disposição por enquanto. E finalmente fazemos o cálculo na direção Y. Tá? O cálculo na direção Y, tá? Substituindo os devidos valores, deu 9,5 centímetros. E mais uma vez ok, porque está compreendido entre 2 e 36 centímetros. Então posso manter essa disposição. Bom, agora nós vamos verificar o seguinte.
se as barras que estão distantes dos cantos dos estribos, das dobras internas dos estribos, elas estão protegidas contra a flambagem, tá? Porque a função principal dos estribos num pilar é quebrar o comprimento de flambagem das barras, tá? Dificultando a sua expulsão para fora da seção transversal. Isso acontece quando eu tenho estribos muito afastados, tá? Mas mesmo assim, as barras que não estão exatamente nos cantos internos, como essas 4 barras aqui, ó, essa e essa, tá? Mesmo respeitando a distância máxima entre estribos, elas podem não estar protegidas contra a flambagem. E como é que eu sei se elas estão protegidas ou não? Bom, existem 2 critérios para fazer, né? 2 verificações para fazer. Uma delas é se essas barras, tá, estão distantes mais que 20 φt da dobra externa do estribo. Então a gente calcula quem é esse 20 φt. 20 vezes 0,5, né? Já que nós usamos aí uma bitola de 5 mm para o estribo. Então 20 vezes 0,5 cm dá 10 cm. E lembramos aí do slide anterior que a distância entre as barras na direção X vale 5 cm. Então o 10 cm ficaria cotado aproximadamente dessa forma aí. Então quer dizer que essas barras que estão aqui, ó, tanto essa como a barra de baixo, estão dentro dessa faixa 20 φt. Então elas estão protegidas contra a flambagem. E essas 2 barras? Bom, elas também estão, porque se eu cotar 20 φt daqui dessa dobra externa para dentro, elas vão estar dentro dessa faixa de 10 centímetros. Então, como conclusão, tá? Quanto à necessidade de estribos ou ramos suplementares passando aí pelas barras centrais, nós vemos que não há necessidade, tá? Porque elas estão protegidas contra a flambagem, elas estão dentro dessa faixa 20 φt. Então, todas as barras estão protegidas contra a flambagem. E aí, finalmente, nós temos o dimensionamento e o detalhamento das armaduras longitudinais na seção transversal do pilar 5. É isso.